Nós estamos acompanhando agora, o Segré e o senhor também. Edmundo Gonzalez chegando, então, Fabrício. Exatamente, a gente acompanha nesse momento, Matos, professor Vladimir Feijó, Gustavo Segré, todos que nos acompanham, imagens da chegada de Edmundo Gonzalez, candidato da oposição à presidência da Venezuela. Ele chega neste momento para votar no bairro de Las Mercedes, em Caracas, capital da Venezuela. Momento bastante antecipado por toda a população venezuelana, também toda a imprensa internacional que acompanha com muita atenção essas eleições de domingo. Ele que é o favorito das pesquisas, tem 74 anos, foi alçado a esse posto de candidato da oposição de última hora, após Maria Corina Machado não conseguir realizar a sua inscrição para essas eleições. A gente vê as imagens ao vivo nesse momento, se a gente puder colocar novamente na tela para quem nos acompanha, uma movimentação forte de apoiadores e também colegas da imprensa que acompanham esse pleito, essa disputa toda in loco, no local da votação. Lembrando que Nicolás Maduro, candidato do governo, buscando a sua reeleição, o seu terceiro mandato no país, votou hoje pela manhã na Escola Ecológica Bolivariana Simón Rodríguez, no bairro de Fuerte Tiuna, lá em Caracas também, próximo ali do Palácio Miraflores, que é a sede presidencial. Disse que reconhecerá o arbítrio eleitoral, os boletins oficiais e fará com que eles sejam respeitados, ou seja, indica que irá sim respeitar o resultado das eleições, o resultado das urnas, independente de quem seja declarado vencedor. E agora, nesse momento, a chegada de Edmundo Gonzalez no local de votação no bairro de Las Mercedes. Algumas imagens já haviam sido divulgadas pelas redes sociais do próprio candidato, ex-diplomata, publicando ali a sua movimentação dentro do carro que o levou até esse local de votação. A gente volta aí agora com imagens ao vivo de Caracas, lá do bairro de Las Mercedes, a escola onde Edmundo Gonzalez irá votar. Você que nos acompanha através da TV, também da Panflix, todas as redes sociais da Jovem Pan, pode ver isso nesse momento. A imprensa, se não me engano, está sendo retirada. Parece que há um certo cordão ali de segurança, suponho eu, que para a passagem do candidato. Vamos ver como é que será essa movimentação. Se é uma proibição ou se é apenas um posicionamento para o registro. Exatamente, né? Para que acompanhem ele até a sala ali onde há a urna e ele irá registrar seu voto. Agora sim, Edmundo Gonzalez no centro da imagem. Então. Exatamente, cercado por fotógrafos, cercado por cinegrafistas, muitos repórteres ali. A gente vê de fato uma grande movimentação. Ele sendo levado também por apoiadores. Trata-se claramente também de um senhor de idade, né, Matos? 74 anos. Ele então é amparado aí por colegas, por membros do grupo da Plataforma Unitária Democrática, que aglutinou ali todos os representantes praticamente da oposição e vai então realizar o seu voto nesse momento. Edmundo Essa questão da utilização do branco também é simbólica, né, Fabrício? Simbólica, claro. O tema da paz tem sido muito trazido, muito discutido nessas eleições, principalmente nos últimos dias. Nicolás Maduro, inclusive, nos seus discursos, dizia que era o candidato capaz de garantir a manutenção da paz na Venezuela. Esse tema da paz que é bastante discutido, Matos, porque há de se considerar o seguinte: as gangues na Venezuela, as organizações criminosas na Venezuela ganharam força nos últimos anos e expandiram seus negócios para outros países, principalmente a Colômbia, que é um país vizinho, um dos países fronteiriços ali da Venezuela. Em compensação, a taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes teve uma queda realmente muito forte nos últimos anos. Ela chegava a 95 homicídios ali para cada 100 mil habitantes, isso no começo do mandato de Nicolás Maduro. Agora, em 2023, essa mesma taxa fecha ali em cerca de 25 homicídios para cada 100 mil habitantes, ou seja, é uma redução considerável na taxa de homicídios no país. Ainda assim, há uma sensação forte de insegurança. Claro que a gente tem que levar aqui em consideração outros fatores, problemas sociais que vive a Venezuela, mas o discurso em torno da paz, o discurso em torno da manutenção da ordem na Venezuela esteve muito atrelado à campanha de Nicolás Maduro nessas últimas semanas. Ele se colocando como esse candidato capaz de garantir, de fato, essa paz no país. A gente vê agora imagens... Seria o Gonzalez. Não, de Nicolás Maduro mesmo. Indicando que caso ele saia do poder,
possa ver aquele banho de sangue que ele trazia nos seus discursos, um possível desamparo social, um possível desamparo da garantia da lei e da ordem, que levaria ali o país a viver um momento de instabilidade. A gente acompanha imagens agora de dentro da sala, onde está chegando, né? E a movimentação, evidentemente, o que chama atenção também, né, Fabrício, a gente que já acompanhou várias votações presidenciáveis aqui no Brasil, existe um esquema de segurança muito maior, inclusive, até para facilitar a entrada, porque a gente sabe que a imprensa quer fazer o registro, imprensa internacional, inclusive, e tudo mais. Mas ali faltou uma organização ali para um acesso mais facilitado do candidato. Ele está chegando, portanto, agora, ele vai conseguir uma evidente movimentação muito grande por parte da imprensa para fazer esse registro. E ele vai se aproximando justamente na tentativa de registrar o seu voto. E lembrando, né, Fabrício, que as urnas vão ficar até às 6 horas, então 5 horas aqui no horário do Brasil. 7 horas no horário do Brasil. 7 horas, está certo. Lá, 6 horas, na verdade, lá, né? Então Exatamente. 7 aqui, está certo. Vamos continuar acompanhando, daqui a pouco traremos então o Segré, o professor Feijó, para fazer essa análise, mas estamos acompanhando ao vivo agora, com imagens diretamente lá de Caracas, da chegada do González. Fabrício. Exatamente, Edmundo González, que vota no bairro de Las Mercedes, um dos bairros mais importantes, mais conhecidos ali de Caracas, vai participar então desse momento importante da história da democracia venezuelana. Como você destacou, Matos, uma presença muito grande realmente de repórteres, a imprensa, claro, nacional e também internacional, que acompanham esse pleito de perto. Agora sim, Edmundo González indo votar, indo realizar o seu voto, certamente vai colocar o seu nome na cédula e deixar ali um voto para a Plataforma Unitária Democrática, esse que é o grupo de oposição lá da Venezuela. Algo também considerado bastante histórico, Matos, e que fortalece bastante a campanha de Edmundo González nesse momento, é justamente isso, a questão da união. Nas últimas eleições, em 2013, Nicolás Maduro, por exemplo, ganhou de Henrique Capriles por uma diferença de 1,5%. Foi uma eleição bastante apertada e questionou-se muito a questão da unidade entre a oposição. Se a oposição estivesse mais unida naquele momento, eles poderiam ter superado Maduro, que era o representante do chavismo, a eleição que aconteceu cerca de um mês após a morte de Hugo Chávez que morreu vítima de um câncer lá em Havana. Aliás, hoje seria o aniversário. Seria o aniversário de 70 anos. E Maduro escolheu essa data não aleatoriamente. Não aleatoriamente. Certamente não foi escolhida de maneira aleatória. Ele participou, escolheu de maneira bem pensada e já participou, inclusive, de cerimônias em homenagem a Hugo Chávez nessa manhã. E González está na cabine. González na cabine, depositando o seu voto. Um momento histórico na Venezuela, certamente. A gente vê ele colocando aí a sua cédula. Faz questão de mostrar, né, Fabrício? Faz questão de mostrar, já deixando a cabine de votação. Possivelmente vai falar com a imprensa do lado de fora da escola, para que ele possa então fazer a sua primeira manifestação frente à imprensa hoje. Já se manifestou pelas redes sociais, tal qual Maria Corina Machado. A Plataforma Unitária Democrática bastante confiante nesse momento. Dizem os seus representantes que a votação ocorre com certa tranquilidade na Venezuela, sem destacar grandes intercorrências, sem destacar grandes problemas nesse momento. Então a gente vê aí ele agora pegando ali muito provavelmente seu comprovante de votação, sendo ali bastante observado pela imprensa, seus apoiadores também, como você destacou, né, Matos? Todo um aparato de segurança que é necessário, né? Há uma distância entre os repórteres, entre os colegas da imprensa e o candidato. Ele não passou por nenhuma fila, certamente que esse espaço foi aí aberto previamente para que ele pudesse ir diretamente à urna e depositar o seu voto. Conversa ali agora com os representantes da mesa eleitoral, a cena. Vamos aguardar aí alguma manifestação, vamos ver se ele fala com a imprensa nesse momento. Imagino vai ser uma loucura, né, Fabrício? Certamente, uma manifestação a mais aguardada do dia. Talvez a mais aguardada, a gente pode dizer até que, na verdade, não é a dele, né? Mas sim a de Maria Corina Machado. Ela que, embora não tenha conseguido a sua inscrição para essas eleições, para a sua candidatura, como ela planejava, venceu as prévias que foram disputadas no começo do ano, as prévias da oposição disputadas no começo do ano lá na Venezuela. Ainda assim, ela esteve ao lado de Edmundo González em praticamente todos os comícios ao longo dessa campanha. Que foi a marca, como você disse, né? Ao invés de uma pulverização da oposição,
a concentração. E naquela velha história, né? Quer dizer, qual que é o nome que poderia aglutinar todos da oposição, né? E acabou sendo ele, né? A política tem vários registros históricos nesse sentido. Ó, foi ele. Agora ele levanta os braços lá. Exatamente. Já depositou o seu voto, deve realizar sua saída em instantes e muito provavelmente falar com a imprensa. E curioso, Matos, porque justamente essa questão da Maria Corina Machado, ela se colocou desde sempre como um nome muito forte para disputar essas eleições, ao lado de Corina Yoris, que também não conseguiu realizar a sua inscrição. Disse que houve um problema ali no registro na internet no momento de realizar a inscrição, pelo menos essa é a versão oficial do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, dizendo que foi esse o motivo pelo qual ela não conseguiu se tornar candidata oficialmente, mas Maria Corina Machado, de fato, colou em Edmundo Gonzalez, ou a gente pode dizer que Edmundo Gonzalez colou em Maria Corina Machado durante a campanha. O seu último comício em Caracas, na quinta-feira à noite, foi justamente ao lado dela. Ela esteve ali sempre entre os elétricos. Vamos ver aí se já temos alguma declaração. Houve uma tentativa ali de um fechamento com a imprensa, mas acho que não chegou nenhuma câmera ali. A gente observa os fotógrafos, mas ele não chegou nenhuma câmera de TV ali. Agora sim, começa a se aproximar. Mas a gente não vê microfone. Não vê microfone. Possivelmente, né? Ele deve falar do lado de fora ali Até para também não prejudicar o processo eleitoral. Exatamente. Mas você que falava dessa questão da inscrição, também foi um caso à parte, né? Quer dizer, eletronicamente, os candidatos não conseguiam se inscrever. Exatamente. Eles alegavam ali dificuldades no momento da inscrição, da conexão mesmo com o serviço, digamos assim, o sistema do Conselho Nacional Eleitoral, e aí por isso não teriam conseguido realizar as suas inscrições, o que é algo bastante curioso. A data havia sido estipulada, havia sido marcada com antecedência. A gente lembra que essas eleições foram costuradas ao lado do governo norte-americano, conversas entre a Casa Branca e o Palácio Miraflores para que essas eleições pudessem acontecer de maneira limpa, de maneira isenta, sem nenhum tipo de favorecimento a qualquer um dos candidatos, em troca de uma redução das sanções americanas a produtos venezuelanos, ao comércio venezuelano, e a gente está falando claramente do petróleo, que é a principal commodity da Venezuela. A gente já destacou aqui a redução da produção de barris de petróleo feitos pela PDVSA, que é a estatal venezuelana de petróleo. E aí, então, houve essa questão que o governo venezuelano, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, diz que tudo foi feito da maneira correta, da maneira mais, digamos assim, isenta possível, para que pudessem identificar, não houvesse nenhum tipo de problema durante as eleições, mas de fato houve essa dificuldade de muitos candidatos a se manifestar, a conseguirem a sua candidatura.